Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma lá do YouTube, Wanda Barros. Estamos retornando para dar continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9, cujo título é Na Sociedade. Nós vamos saber como nos portarmos na sociedade, como devemos caminhar no meio da nossa sociedade. E ele começa assim: desistir de somente aparentar propósito de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Ele já começa nos dando um puxão de orelha, né? A gente precisa, antes de tudo, fazer a reforma no campo moral. Né? É isso que ele nos pede. Que maravilha! E aí ele continua assim: não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outro. Ou seja, não ficar dando ouvidos a orientações equivocadas. E ele continua: a evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Perdoar sempre as possíveis e procedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente por meio da boa reputação e da honradez que lhe exornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Eu costumo comentar nas minhas gravações que nós espíritas, principalmente nós espíritas, nós não temos mais o direito de colocar para o outro os nossos equívocos, né? Ele é muito claro quando essa pequena frase: cada espírito responde por si mesmo. O que eu faço é de responsabilidade minha, inteira responsabilidade minha. Libertar-se das injunções sociais que funcionem em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo, entre aspas, desculpismos. A gente pede desculpa toda hora, né? E repete as mesmas falhas. Então, libertar-se das injunções sociais que funcionam em detrimento da fé, que professa, e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Quando eu sou negligente com a minha conduta moral, quando eu sou negligente com os meus posicionamentos, eu provoco os desperdícios irreparáveis. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica, nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer à furna do mal, socorrendo-lhes às vítimas. Em injunção alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do Espiritismo, como meditar, orar ou pregar. Em injunção alguma, considerar ultrapassado esse nosso movimento da religião natural do Espiritismo, meditar, orar e pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Não fazer galhofa, não debochar, não criticar,
mas sim tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. As lutas e dores que só o juízo supremo pode julgar em sã consciência. Atender aos supostos felizes e infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Palavras de Paulo, está lá em Romanos, capítulo 14, item 19. E aí, para complementar nosso estudo de hoje, a gente vai decifrar esse capítulo romano de Paulo, né, que é o capítulo 14, item 19, que na verdade é um versículo central na exortação do apóstolo Paulo sobre harmonia e amor fraternal dentro da igreja. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O significado e o contexto, foco na paz e edificação. Paulo instrui os cristãos a priorizarem ações que promovem a harmonia comunitária, entre parênteses, a paz, e o crescimento espiritual mútuo, entre parênteses, a edificação. E, em vez de disputas sobre opiniões pessoais, com dietas ou dias sagrados. A resolução de conflitos. O versículo surge em um contexto onde cristãos com convicções mais fortes, entre parênteses, que se sentiam livres para comer de tudo, não deveriam desprezar ou escandalizar os fracos na fé, entre aspas, entre parênteses, que se abstinham de certas comidas. Amor acima da liberdade. A liberdade cristã deve ser exercida com amor, limitando-a se ela causa tropeços a um irmão. A edificação mútua é o objetivo final. É construir uns aos outros na fé, garantindo que o comportamento individual contribua para a saúde da sociedade. Em resumo, Romanos capítulo 14, item 19, convida os crentes a abandonarem os julgamentos e as controvérsias, focando no que fortalece e une a comunidade. Então, como a gente vê hoje, nosso estudo sobre o nosso comportamento na sociedade, ele abrange aqui todos os lugares, né? Os lugares afastar de lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica, nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes a colaboração fraterna a favor dos necessitados. Quando ele fala que o cristão deve saber descer a furna do mal, socorrendo as vítimas, que a negligência provoca desperdícios irreparáveis. Às vezes a gente deixar de socorrer um amigo na sociedade, né, porque não conhecemos, não sabemos a procedência, a gente atravessa para o outro lado, né? A gente está deixando de fazer uma colaboração fraterna, né? A gente está sendo negligente. Aí nós precisamos lembrar que cada espírito responde por si mesmo. Cada um de nós respondemos por nossos equívocos, nossos acertos, né? E que a evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Nós precisamos ter dominação sobre os nossos propósitos, sobre as nossas caminhadas, sobre as nossas falas, sobre os nossos comportamentos. Nós precisamos dominar. Isso quer dizer evolução, né?
E aí ele diz, bem no início logo, desistir de somente aparentar propósito de evangelização, mas sim reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. Então ele pede que nós desistamos de aparentar somente a evangelização. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Acima de tudo, antes de qualquer coisa, a nossa reforma íntima. Né? E não ficar só vivendo de aparência, o que nós não somos, o que nós não acreditamos. Então, precisamos primeiro crer, orar, vigiar e ter esse propósito, né, na evangelização, de fazer efetivamente no campo moral, sem nos submeter a qualquer hábito menos digno. Hoje foi pequenininha, só 10 minutos, mas rica, né? Esse capítulo que fala sobre a sociedade, de como nós devemos nos comportar. Né? Valdo Vieira nos fala, através de André Luiz, que nós precisamos assumir os nossos compromissos, assumir os nossos comportamentos diante da sociedade, lembrando que nós somos responsáveis por cada atitude nossa, que nós não podemos culpar ninguém. A culpa é extremamente nossa do nosso comportamento. Então, voltamos àquela velha conversa, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, para que a gente possa colher bons frutos, nós precisamos caminhar pela senda do amor ao próximo e a nós mesmos. E aqui nós ficamos encerrando mais um encontro, agradecendo a participação de todos. Nós já somos em 57 inscritos no canal. Eu estou maravilhada. Devagarinho, né? De grão em grão a gente chega lá. Tenho certeza que vamos chegar a 100. E aí nós vamos repensar, analisar, botar a cabeça no travesseiro e pensar como eu devo me comportar na sociedade, como a espiritualidade, como André Luiz nos orienta. E pensar, estou fazendo correto? Aonde eu estou errando? Como eu posso consertar? Vamos refletir. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela companhia. Não deixe de compartilhar, de fazer comentário, de passar para frente, nossas leituras, que se faz bem interessante no nosso dia a dia. Eu estou falando que essa obra é um estudo de educação moral e cívica dentro do Espiritismo, né? E assim, nós agradecemos a espiritualidade amiga por esse momento, pedindo a que Nossa Senhora cubra todos nós com seu manto sagrado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.